Existe algo muito confortável na maneira como a sociedade olha para psicopatas e assassinos cruéis. Você quer saber o que é? É um conforto que vem do alívio. Ah, eles já nasceram monstros. É genético. Acontece na casa do outro, mas jamais na minha. É como se acreditar em uma origem biológica imutável e inevitável nos protegesse do medo de que o mal possa nascer dentro do nosso lar, dentro da escola dos nossos filhos, dentro da infância. De que talvez até tenhamos responsabilidade sobre isso. Mas isso, gente, é uma mentira conveniente. Quando olhamos de perto casos midiáticos como os irmãos Menendez, como Ed Gein, até mesmo nas narrativas ficcionais como Dexter, percebemos algo que ninguém gosta de admitir. Ninguém nasce monstro, gente. Os monstros não vêm prontos. Não nascem assim. Existem crianças destroçadas. Antes de cada ato brutal, houve uma infância violada. Antes do psicopata adulto, houve uma criança que não foi protegida. Uma criança sem função materna saudável, sem função paterna justa, sem amor, sem limites, sem escuta. E é aqui que a conversa nos atravessa. A violência é forjada na infância. E o oposto também é verdade. A empatia é forjada na infância. A bondade também é. A capacidade de vínculo, a justiça, a nobreza também. Com isso em mente, nós vamos olhar primeiramente para o caso de Dexter para entender de forma profundamente humana e psicanalítica o que acontece quando a infância é destruída. Eu vou utilizar essa série para representar em graus e níveis distintos o que estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos com crianças e adolescentes hoje. Dexter fascina, gente, porque não apresenta apenas um serial killer de frieza calculista. Ele é um sujeito erguido entre trauma, dor, amor deturpado, culpa e lei corrompida. Um exemplo de uma narrativa pungente de como a infância é a verdadeira forja da identidade humana. É um laboratório mais delicado e perigosamente influenciável da nossa alma. O trauma fundador de Dexter é brutal, e se você é fã da série, vai recordar e compreender bem o que eu estou dizendo. Mas se você não conhece, fica aqui a dica, a indicação, porque apesar de ser muito forte e cruel, vai fazer você compreender muitas coisas, vai fazer sentido. Ele testemunha o assassinato da mãe e fica ali dentro de um container mergulhado no sangue dela, diante do seu corpo esquartejado por 2 dias. Tudo isso aos 3 anos de idade. Ele é encontrado pelo seu pai biológico, que esconde de todos a sua paternidade, e é resgatado, passando a viver com ele e a sua família como filho adotivo. Um ponto importante, gente, é que tinha um irmão ali, um pouquinho mais velho, que compartilhou desse terror dentro daquele container, mas esse irmão é tirado dele, rompendo para sempre qualquer laço fraternal. O pior de tudo é que ninguém simboliza nada disso para ele. É como se decidissem que ele deveria esquecer aquela história, que aquela história não existiu. Mas é preciso aprender de uma vez por todas que fingir que o mal não existe não nos livra dele, infelizmente. Ninguém oferece colo para aquela dor, nomeação, escuta, nada. E mais tarde esse trauma vira código, e o código vira destino. A série nos convida a se olharmos com atenção a perceber que Dexter não nasceu um monstro. Dexter foi feito. A infância de Dexter foi marcada por esse trauma terrível e ele foi sendo moldado por uma ausência absoluta da função materna, somada a uma função paterna distorcida que ensinou uma criança a matar quando deveria ter ensinado a viver. Harry Morgan, o pai adotivo, que é também pai biológico, ocupa um papel central na tragédia, ao perceber o comportamento inadequado do filho que começou a matar bichos e dissecá-los e que também demonstrava dificuldade de socialização, o que é, gente, completamente compreensível após toda a sua trágica vivência. Harry tenta salvá-lo, mas ele faz isso de uma forma errada. A sua lei é uma lei privada, vingativa, construída a partir do próprio ódio e culpa. Ele não educa, ele treina. Ele não cura, ele instrumentaliza. Ele não oferece limites que levam à vida, ele impõe um código que leva à morte. Ele acreditava que Dexter não seria capaz de conter o seu desejo pela morte, visto que realmente acreditava ser ele um psicopata. E rapidamente ele une esse comportamento do seu filho ao seu próprio desejo de justiça e o seu inconformismo com o sistema judicial que é lento e falho na caça aos bandidos. Lembrando que o pai dele é um policial. Dexter, então, torna-se um justiceiro, aliviando as tensões do pai e dele mesmo. Como se não bastasse, gente, tudo isso, contratam a Vogel, uma psiquiatra renomada, racional, científica, brilhante,
mas destruída por não ter sido capaz, com todo o seu brilhantismo, de salvar o seu próprio filho psicopata. Assim, ela coloca sobre aquele menino a esperança de contornar a sua própria derrota, ditando e controlando os passos dele. Ela nomeia o monstro interior, legitima o código de Harry e retira de Dexter qualquer possibilidade de integração emocional. Ela oferece diagnóstico, mas jamais ofereceu colo. Oferece explicação, mas nunca vínculo. Mesmo nessas condições, sem nenhuma função materna e com a função paterna totalmente deturpada, ainda assim, gente, Dexter ama. Ele ama a Debra, sua irmã, ele cuida de Rita e das crianças, ele sente remorso, sente dor, ele protege inocentes, ele abre mão em determinado momento de matar o bandido, que era o que ele fazia, para salvar o inocente. Ele sofre com a morte de Batista e ele vive uma relação de amor e cuidado com Harrison, o seu filho. Esses lampejos tão humanos são a prova de que mesmo dentro de uma forma já destruída, ainda existe algo bom dentro dele. Mesmo com todo o preparo meticuloso, condicionado à morte e à falta de empatia, ele era chamado à luz. Dexter definitivamente não nasceu psicopata, ele não era um monstro. Ele é um sintoma de muitas doenças reunidas. Ele é resultado. E é exatamente isso que a série denuncia. E que na forjada na alma nós cuidamos com tanta maturidade. Uma criança pode até estar imersa no sangue, mas ela ainda pode e deve ser forjada na alma. E se vocês pensam que isso só acontece nas séries, nas ficções, prestem bem atenção nessas próximas histórias que eu vou contar agora. Os irmãos Menendez, Lyle e Eric, eles tornaram-se mundialmente conhecidos após assassinarem os próprios pais em 1989. O que parecia um ato de monstros ricos e privilegiados revelou durante o julgamento um passado de horrores. Os meninos relataram anos de abuso sexual cometido pelo pai. Relataram espancamentos, humilhações, controle extremo e manipulação psicológica. Do outro lado, gente, uma mãe emocionalmente colapsada, negligente e cúmplice. Essa família, que parece perfeita por fora, por dentro era um laboratório de terror. A explosão que resultou no crime não surgiu do nada, gente. Foi a erupção trágica de uma infância destruída. Assim como Dexter, eles não nasceram monstros, eles foram moldados pela violência cotidiana que eles receberam. E eles seguem presos há 35 anos. Hoje, um com 57 e 54. Vidas que nunca foram vividas de verdade. Talvez seja fácil pensar que havia uma outra possibilidade que não matar os pais. E eu não tô aqui, gente, para defender o crime. Mas como condená-los por ter tirado a vida daqueles que lhes impuseram a morte da alma desde a infância? O Ed Gein talvez seja o caso mais chocante da história criminal. Não pelos crimes apenas, sabe? Mas pelo que existia antes. Esse caso é difícil até de contar. Um pai alcoólatra violento que morre em sua infância. Ele então cresce sob o domínio absoluto de uma mãe emocionalmente incestuosa, que o isolou do mundo e o moldou dentro de uma moral religiosa rígida e cheia de culpa. A Augusta Gein não apenas o afastou das outras mulheres, como também o impediu de desejar livremente. Todas eram impuras, exceto ela. Sem poder viver relações reais, Ed ficou preso a uma ligação sufocante com a mãe, onde amor, medo e proibição se misturavam. Como ele não conseguia se relacionar com mulheres vivas, ele voltava-se, gente, aos cadáveres, tentando encontrar no corpo morto algo da imagem feminina que lhe foi negada em vida. Do ponto de vista psíquico, Ed nunca conseguiu fazer a separação emocional necessária entre ele e a mãe. Faltou um limite simbólico, alguém que dissesse: é hora de crescer, é hora de separar, e sem isso seu desejo ficou sem direção e sem forma. O corpo feminino, então, se partia em pedaços, como algo impossível de se alcançar inteiro. Ao manipular restos de cadáveres, Ed tentava, de forma literal, costurar um corpo ideal, um corpo feminino que pudesse habitar, vestir, reconstruir. Não por simples perversão, mas numa busca desesperada por preencher o vazio deixado por essa mãe dominante. Uma ausência que ele nunca conseguiu elaborar. Sua violência, sua perversão, seus crimes horrendos, de onde vieram? Apenas de uma herança genética? É o seu DNA? Agora que nós vimos esses casos clássicos, Dexter, Menendez, Ed Gein, é hora de olhar para o mundo de hoje, porque o mal, gente, infelizmente ele não ficou lá no passado, nas histórias da TV. Ele está crescendo e cresce muito cedo. Infelizmente eu posso te mostrar. Há pouco tempo, Alicia, uma menina de 11 anos,
foi brutalmente agredida por colegas da mesma idade na escola. Ela morreu em decorrência das agressões. 11 anos, gente, crianças matando crianças. Temos o caso de um adolescente que matou o pai, a mãe e o irmãozinho e escondeu os corpos numa cisterna dentro de casa, porque os pais proibiram uma viagem para ver a namorada virtual. E depois, gente, dos assassinatos, ele saiu para treinar, ele comeu, dormiu na mesma casa em que os corpos apodreciam. Teve outro caso de um menino que matou o pai porque o uso do celular foi proibido. O celular, gente, que virou identidade, vínculo, válvula emocional, ele parece substituir os afetos. E esses casos não são tão raros quanto gostaríamos de supor ou de contar. Mas todos os canais de notícias, todos os comentários sobre eles eram sempre psicopatas, mentes doentes. Mas, gente, essa explicação rápida, são psicopatas, funciona muito mais como um álibi social do que como compreensão real. É uma forma de encerrar a conversa antes que ela comece de verdade. Ao dizer que alguém nasceu assim, nós colocamos o mal num outro lugar, fora do alcance da educação, da cultura, da família e, portanto, fora da nossa responsabilidade. Ignora-se que, segundo especialistas, ninguém se torna psicopata da noite para o dia e que até os perfis mais extremos um dia foram crianças, moldadas por vínculos, discursos, ausências, violências, desafetos. Ao reduzi-los a monstros biológicos disfarçados de fatalidade genética, deixamos de olhar para o que se passa dentro das nossas casas, onde a frieza, a crueldade ou a incapacidade de sentir empatia são aprendidas, reforçadas ou normalizadas. Quando o horror é explicado apenas como um desvio do cérebro, perdemos a chance de reconhecer que ele, muitas vezes, é um desvio do cuidado. Eu lhe pergunto, então está aumentando o número de psicopatas? É genética? Ou será que estamos forjando crianças emocionalmente frágeis, desreguladas e carentes de referência? Vamos lá, gente. Voltemos às perguntas que não deveriam ser jamais esquecidas. Que infância estamos oferecendo? Qual a função materna que de fato está sendo ativa na nossa sociedade? Como é que está sendo executada a função paterna? Qual é a presença que as crianças têm vivido e sentido? Quais os limites que essas crianças têm recebido? Que amor é esse? Dexter, então, ele foi forjado no sangue. Os irmãos Menendez foram forjados no terror, nos abusos. Ed Gein foi forjado na opressão, no incesto emocional. E muitas crianças hoje estão sendo forjadas pela ausência. A ausência da presença. A ausência de olhar, a ausência de afeto, de limite, de verdade, de significado, a ausência de sentido. Então a questão não é mais sobre nascer monstros e vamos aprender como afastá-los ou puni-los. Não. A questão aqui é que tipo de gente estamos criando. Se queremos mudar o futuro, precisamos mudar a infância, precisamos retomar a função materna verdadeira de cuidado, de escuta, de presença, de tradução do mundo psíquico do nosso filho. Precisamos retomar a relação paterna verdadeira, de limite, de justiça, de orientação, de ética, de lei. Precisamos criar, gente, forjar nossas crianças na alma, com amor, com conexão, com responsabilidade. Porque tudo, absolutamente tudo começa na infância. E se não encararmos isso agora, seguiremos apenas colhendo os frutos amargos de uma sociedade que abandona seus pequenos na solidão emocional. E depois, gente, se espanta quando eles colapsam e explodem, ou se transformam em espelhos sombrios do que viveram. Não há futuro possível enquanto formos especialistas em diagnosticar monstros, mas incompetentes em oferecer vínculos. Não há cura numa cultura que terceiriza amor, que substitui presença por tela, que entrega a liberdade sem estrutura, que confunde desejo com direito absoluto e afeto com permissividade. A infância não é um lugar neutro. É o canteiro onde o humano se torna o que ele pode ser. E se não houver quem cuide desse terreno, a terra seca se vingará. O que chamamos de psicose, psicopatia ou de mal radical pode muitas vezes ser o grito desesperado de uma alma que nunca foi vista. Se queremos um mundo mais humano, precisamos voltar a formar humanos. Isso começa com uma mãe que olha, um pai que sustenta e uma infância que encontra sentido.